Olá, eu sou a Auricélia, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é sobre produtividade. Como ser produtivo, como fazer com que o tempo seja suficiente para você fazer todas as coisas que você se determina a fazer. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que nós vivemos numa sociedade onde estar ocupado, estar na correria, nunca ter tempo para nada é algo bastante comum. E só o fato de ser bastante comum já é algo também para que a gente possa pensar o seguinte: bom, será que na maioria das vezes eu estou realmente muito ocupado e esse meu sem tempo é por coisas verdadeiras, por coisas reais ou por coisas que realmente merecem ocupar o seu tempo? Então vale muito essa reflexão. Então a gente está muito nessa cultura, né? É inserido na nossa mente que a gente tem que estar ocupado o tempo todo, fazendo coisas o tempo todo, de não parar, de se cobrar e de se exigir muito com relação a sempre fazer, fazer, fazer e realizar. Né? Então, assim, essa questão dessa autocobrança, né? Inclusive, existe um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição sobre pessoas que se cobram demais. É algo que, passando de um determinado limite, é bem nocivo até para a sua saúde mental, porque acaba que você nunca descansa, né? Não se permite ter um tempo, né? Usar o seu tempo para fazer coisas que lhe dão prazer ou simplesmente para relaxar, porque tem aquela cobrança de sempre estar fazendo algo o tempo todo e quando você não faz, então você começa a se sentir culpado. Bom, então esse é um ponto de reflexão, né? Essa questão cultural de estarmos sempre muito ocupados, sempre na correria. E o fato de estar ocupado não significa que você é uma pessoa produtiva. Né? Então tem isso que é interessante também questionar, né? Com o que você está ocupando o seu tempo? Porque o tempo, a forma como você vive, como você gasta o teu tempo, é exatamente a maneira como você vive a sua vida. Então, o seu tempo de vida é exatamente o seu dia, né? O que você escolhe de forma consciente ou não dominar, né, no seu tempo. Então, isso é uma reflexão bem interessante para você, para a gente começar o assunto do vídeo. Essa cultura de estar sempre ocupado e entender que estar ocupado nem sempre quer dizer que você é uma pessoa produtiva. Então, eu vou te dar aqui 4 dicas importantes para você se organizar melhor, ser mais produtivo e ter o tempo necessário para fazer o que realmente importa para você. Então, uma coisa que funciona muito comigo, inclusive, é você fazer um cronograma simples, né? Não precisa de nada muito complexo. É você ter uma agenda e você determinar uma hora para cada coisa, né? Então, por exemplo, se você acorda, determine a hora que você tem que acordar. Se você faz uma atividade física logo cedo, determine de que horas até que horas você vai estar na academia ou fazendo sua atividade física, ou caminhando, ou correndo, enfim. E aí, no trabalho também, da mesma forma, dedique um tempo para cada coisa, o tempo que você acredita que é necessário para cada atividade que você vai fazer. Então, isso é estruturante, porque você organiza as suas ideias, e aí, na medida em que você vai planejar o teu dia, você vai destrinchando as coisas, né? Então, por exemplo, se você deixa o teu dia muito solto, sem hora para as coisas, então acaba que no final do dia você pode ter aquela sensação de que você não foi produtivo ou que você não fez nem metade das coisas que você deveria ter feito. Então, quando você também vai parar para organizar o teu dia, colocar mesmo na agenda 9 horas, 10 horas, 11 horas, eu vou fazer isso, eu vou parar para fazer aquilo. Quando você determina isso, então você organiza as ideias e eu recomendo, embora existam muitos aplicativos aí para te ajudar nesse sentido, né? A tecnologia ajuda. Eu recomendo fortemente que você escreva, né? O ato de escrever é algo que por si só também ajuda muito nesse processo de organização mental, organização das ideias. E aí,
quanto mais você vai planejando o seu dia, depois você só vai precisar executar aquilo, né? Então você vai planejando o seu dia e você estrutura, dá uma base para ele, uma fundamentação de tempo, e aí você não deixa realmente o teu tempo solto. A segunda dica, muito relacionada a essa, é o fato de você estabelecer as prioridades. Isso é óbvio, né? Então, assim, tem prioridades que você tem que fazer, coisas que você tem que fazer hoje. E tem coisas que você pode sim fazer amanhã, que não vai ter tantas implicações, tantas consequências. Outras coisas que podem ficar para a semana que vem. Então, essa cultura da gente estar sempre ocupado demais é que a gente simplesmente vai saindo, fazendo as coisas sem muito critério, sem prioridades. E acaba gerando o estresse, né? Essa sensação de que você fez várias coisas e ao mesmo tempo não fez nada, que é um sentimento que eu escuto muito, que é muito comum hoje em dia. Então, quando você estabelece prioridades, você vai discernir o que é importante, o que é urgente, o que tem que ser feito hoje, não pode ser adiado, né? E isso ajuda você também a organizar o seu cronograma. Então, faça-se sempre essa pergunta: qual é a minha meta do dia? Então, é essa a dica: estabeleça a meta do dia. Algo que, se você fizer hoje, você vai se sentir extremamente satisfeito por ter feito isso, por ter realizado isso. Então, escolha uma coisa que para você é inadiável para aquele dia. Então, isso vai te motivar a continuar com esse hábito, né? Com essa disciplina. A terceira dica que eu dou é assim: é, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, até para estabelecer prioridades. Então entenda que você não consegue fazer tudo, né, naquele dia, né? O dia tem 24 horas e dentro dessas 24 horas você tá se alimentando, você tá dormindo, tá tomando um banho, enfim. Então, aprenda a dizer não. Tem coisas que você não vai ter como fazer naquele dia, naquele momento, né? É claro que existem os imprevistos, as coisas que aparecem de repente, mas é importante saber ser seletivo, saber o que você tem que fazer sim agora, o que merece o seu sim naquele momento e o que vai ser não mesmo. Então, isso é muito importante. A quarta dica que eu dou que é super importante, que é a disciplina. E o que é disciplina? É você decidir não ser escravo das suas vontades. Ser escravo das suas vontades pode te levar à procrastinação, né? Inclusive, eu também fiz um vídeo aqui no canal, que eu também vou deixar na descrição, sobre esse vício de procrastinar, de deixar as coisas para depois. Então, quando você é escravo das suas vontades, você se torna uma pessoa que se deixa levar pelas distrações ou por aquilo que não é importante naquele momento. Então, por exemplo, se você precisa fazer um relatório, fazer o trabalho, né? E você me deu vontade agora de olhar o WhatsApp, olhar o Facebook, olhar o Instagram, e é a sua vontade naquele momento. Mas se você for escravo das suas vontades, se você não tiver esse domínio próprio, né, você se deixa levar por essas coisas que te roubam tempo precioso, né? Você pode sim designar um tempo, um horário para tá fazendo isso. Lembra da primeira dica? Ter uma hora de início e de fim de cada atividade sua. Então você pode destinar ali 15 minutos, 20 minutos que seja, para você olhar suas redes sociais. Mas eu cito esse exemplo porque é algo muito comum e que acaba roubando muito tempo também. Então determine esse tempo. Então, não ser escravo das suas vontades faz com que você não seja tirano com você mesmo e evite também a autossabotagem, né? Você começa a fazer coisas que lhe deu vontade naquele momento, que não tem nada a ver com aquilo que você se determinou a fazer, e aí acaba que você não realiza e vem aquele sentimento de frustração. Então, seja para o que for. Você precisa estudar para um concurso, você precisa estudar inglês, você precisa fazer atividade física. Eu não vou fazer atividade física porque eu estou com vontade de sentar no sofá assistir uma série, né? Ou ficar dormindo mais um pouco. Não, levanta, vai lá e faz o que você tem que fazer. Diga para você mesmo
que você está no comando e não as tuas vontades. Senão você acaba virando um marionete de si mesmo, né? E aquilo ali vai dominando e sua vida não caminha, não anda, né? E aí depois você cai naquela vala comum das pessoas que só reclamam, né? Mas na verdade, você é que tem que ter a consciência de ser autorresponsável pela sua própria vida. Então, tudo isso que eu falei para você, de planejar o teu dia, né, de fazer o cronograma, de estabelecer as prioridades, de saber dizer não e de decidir, de parar de ser escravo das suas vontades, significa que você está escrevendo o roteiro do seu dia, o roteiro do seu tempo e o roteiro da sua própria vida. E aí você se organiza melhor. Então, gente, isso é um hábito, é algo que você tem que estar dia a dia fazendo repetidamente para que aquilo ali vire um estilo de vida e você se sinta uma pessoa mais organizada, realizando mais coisas, né? E sendo feliz, na verdade. E olhando para o teu tempo com um olhar mais cuidadoso, né? Sem deixar que as coisas fiquem completamente soltas e que você se frustre aí pela falta de controle da sua própria vida e do seu tempo. Né? Então, isso é super importante, né? Essa questão dessa gestão do tempo e o foco que é necessário para isso também. Então, eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas, espero que você coloque em prática, testa isso, né? Comigo funciona muito bem e eu vim aqui trazer essa recomendação, espero que você goste, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.